No livro Inabalável de Tony Robbins, que é um guia para a liberdade financeira, ele desenvolveu um método de como se comportar em meio a crises. Resumidamente, basta entender como o mercado se comportou durante um século inteiro. Com esses dados, Tony Robbins separou 7 fatos, que ele denomina de 7 fatos da liberdade. Mas antes de tudo, vamos para o primeiro passo que os economistas e educadores financeiros recomendam para começar a se preparar de qualquer tipo de crise, seja globais, nacionais ou até mesmo crises pessoais, por exemplo, no caso de ser demitido, que é realizar uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Basicamente é um dinheiro que você vai separar e guardar, para usar apenas em casos de extrema emergência. Fora isso, você nem vai tocar nesse dinheiro, para assim você ter uma certa tranquilidade. E quanto dinheiro é indicado juntar? Bom, o que economistas recomendam é reservar o seu custo de vida de 6 meses. Por exemplo, se suas despesas mensais são de R$2.000, tenha pelo menos R$12.000 guardados. Sim, parece algo difícil de conseguir. Porém, para se preparar diante de imprevistos é o essencial a se fazer. Porque imagina, num momento de grande crise onde todos estão sendo demitidos, com o emprego subindo cada vez mais, todas as ações de grandes empresas caindo, o alimento ficando cada vez mais caro com a inflação, e você tiver ali sua reserva de emergência consolidada, com certeza sofrerá bem menos diante dessa crise do que, por exemplo, alguém que foi demitido e está devendo parcelas do cartão de crédito, que infelizmente é a maior parte da população brasileira. Mas olha isso, você pode fazer sua reserva de emergência reservando 10% do que você ganha todos os meses. Se você conseguir reservar uma porcentagem maior, é melhor ainda. O quanto antes você tiver uma reserva de emergência formada, melhor. Espere o melhor, mas sempre se prepare para o pior. Pois o que é certo é que crises virão. Não se sabe quando, porém de tempos em tempos a crise vem. E você vai ver no decorrer do vídeo o porquê disso. Então veja esse vídeo até o final para não perder nada. Agora que você já tem ou vai fazer sua reserva de emergência, vamos entender como agir em meio a uma recessão. E entender como funcionam as crises com 7 fatos comprovados por Tony Robbins de acordo com dados de mais de 100 anos do mercado financeiro dos Estados Unidos. E você pode pensar que isso não se aplica aqui no Brasil, mas quando olhamos a Bolsa de Valores brasileira desde 1963, ela segue em mais ou menos o mesmo padrão. Veja agora o gráfico ao lado, a Bolsa de Valores americana desde 1975 até os dias atuais. Veja que tanto a brasileira quanto a americana passam por períodos de altas e baixas. Porém, analisando o gráfico como um todo, é nítida a tendência de crescimento no mercado dos dois países. Então, pegando como base a Bolsa dos Estados Unidos, vamos aos 7 fatos de Tony Robbins sobre o mercado desde o ano de 1900. E já vai deixando seu like se você curtiu a ideia do vídeo. Em média, os ajustes têm ocorrido aproximadamente uma vez por ano desde 1900. Bom, para facilitar o entendimento, é considerado ajuste quando o mercado financeiro cai pelo menos 10% em relação ao seu pico. E é considerado mercado em baixa quando o mercado cai pelo menos 20% em relação ao seu pico. E o fato de ocorrer ajuste uma vez ao ano não representa que a cada ano a economia piora e que estamos à beira do caos como todos os jornais noticiam, fazendo essa catastrofização da informação. Pelo contrário, esse tal ajuste só representa algo comum, que faz parte do jogo, pois o mercado sempre estará subindo ou caindo. É impossível se manter exatamente estável o tempo todo. E o que acontece muitas vezes é que alguém que tem algum investimento em ações nesse período de ajuste pensa em vender tudo por conta do medo de perder o dinheiro investido. Mas olha só esse outro dado importante. O ajuste desde 1900 durou em média apenas 54 dias, ou seja, menos de 2 meses. Pouquíssimo tempo. Então, o importante nesse momento é controlar suas emoções, porque até quando acontece ajuste ou o mercado está em baixa, pode ser um ótimo momento para quem tem inteligência financeira. Então fica até o final do vídeo para você entender o porquê disso. Menos de 20% de todos os ajustes evoluem para um mercado em baixa. Ou seja, 80% dos ajustes não acarretam em mercado em baixa. Isso é para você ter uma ideia de que a grande maioria dos ajustes é apenas uma variação do mercado, e que com o tempo já vai voltar a subir de novo. Então a lição que tiramos sobre esse fato é que essa queda de 10% no mercado não é tão ruim quanto falam por aí. Mas para isso, sempre controle a ansiedade para não cair nesse pessimismo midiático também. Ninguém é capaz de prever de forma consistente se o mercado vai subir ou cair.
Sempre há muitas previsões de todos os lados, principalmente para a crise. Vez ou outra nos deparamos com o que o Tony Robbins chama de anunciadores da catástrofe, que são aqueles que dizem saber que uma grande crise no mercado está por vir. Mas olha, isso aqui é muito importante. Quando tratamos de nossas finanças, temos que enfrentar os fatos. E o fato é que ninguém é capaz de saber de forma consistente se o mercado vai subir ou cair. É como o grande investidor Warren Buffett já disse: o único valor dos prognosticadores de ações é fazer os videntes terem uma boa imagem. Se você der ouvidos a todos esses anunciadores de catástrofes, vai viver com medo e sempre achando que a bolsa de valores vai quebrar e todos vão falir. O mercado de ações apresenta trajetória ascendente a longo prazo, apesar de vários recuos de curta duração. Frequentemente passamos por crises e situações desanimadoras, seja na política, no mercado internacional ou notícias ruins mundialmente falando. Porém, é como o gráfico da Bolsa de Valores do Brasil que mostrei no começo do vídeo. Esses momentos de queda são os curtos períodos de ajustes ou mercado em baixa, ou até mesmo crises. Porém, vemos que a direção do gráfico é de crescimento com o passar dos anos. Isso é bem visível quando observamos o gráfico como um todo. Mas vale lembrar que mesmo que o mercado financeiro tenha essa tendência de crescimento, não são todas as empresas que vão sempre crescer. Por isso é de extrema importância estudar bem antes de comprar ações de grandes empresas, por exemplo. Historicamente, os mercados em baixa surgiram com uma periodicidade de 3 a 5 anos. Basicamente, de 1900 a 2015, houve 34 mercados em baixa nos Estados Unidos. Ou seja, em média eles surgiram quase uma vez a cada 3 anos. Com certeza não devemos olhar somente o passado e pensar que tudo isso vai se repetir. Mas é como diz o ditado: a história não se repete, mas rima. Então a lição que temos sobre esse fato é que os mercados em baixa vão continuar acontecendo de períodos em períodos. Então esteja preparado para quando acontecer novamente. Mas tá, já falamos de ajustes, já falamos de mercados em baixa, mas e as crises? Bom, de acordo com a análise de Tony Robbins, em mais de 1/3 dos mercados em baixa, o índice caiu mais de 40%, originando assim em uma crise. E com certeza, se passarmos por isso nos próximos anos, o desânimo e pessimismo vão vir forte. Mas nunca se esqueça, os mercados em baixa não duram para sempre. E de acordo com essa análise, desde 1900, os mercados em baixa perduram em média 1 ano, sendo 1 mês e meio a baixa que menos durou, enquanto a que mais durou foi de 2 anos. Então a lição que fica é essa: o inverno nunca dura para sempre. Ele pode até demorar a acabar, porém sempre a primavera chega logo após. E é por isso que os melhores investidores aproveitam de momentos de extremo pessimismo para investir e comprar o máximo que puder para comprar ações baratas no inverno e lucrar quando a primavera chegar. Sir John Templeton, um dos maiores investidores do século passado, diz: as melhores oportunidades aparecem em tempos de pessimismo máximo. Então, se você está curtindo até aqui, já se inscreva aí para mais vídeos como esse dos melhores livros sobre o assunto de educação financeira. Mercados em baixa se transformam em mercados em alta e o pessimismo se transforma em otimismo. Um exemplo que sempre faço sobre esse assunto é a respeito da crise econômica de 2020, que com certeza você que está aí do outro lado da tela se lembra. Em meio ao caos na saúde, todos nós tivemos que ficar em quarentena. O desemprego aumentou, o pessimismo aumentou e a Bolsa de Valores brasileira despencou. Veja por esse gráfico como foi isso. Em sua maior queda, Ibovespa registrou menos de 67 mil pontos. E vejamos que exatamente 1 ano depois, registrou quase o dobro de pontos, tendo um grande crescimento. Não vou adentrar muito no assunto de análise gráfica aqui, mas o que eu quero que você compreenda com esse exemplo é esse crescimento pós-crise. O mais importante não é onde a economia está nesse momento, mas para onde ela vai. Quando tudo parece assustador, o pêndulo acaba se voltando para a direção oposta. Afinal, a tendência a longo prazo sempre é de crescimento, mesmo que em alguns momentos tenha baixa no mercado. O maior perigo é estar fora do mercado. É como o Wayne Gretzky, jogador de hóquei, disse: você perde 100% dos tiros que nunca dá. Então é impossível ser bem-sucedido nos investimentos se ficar entrando e saindo toda hora do mercado financeiro. Pois veja só, se você adotar o comportamento de sair vendendo tudo em épocas de pessimismo e comprando tudo em épocas de otimismo, você vai acabar saindo no negativo e nunca se tornando um investidor de fato. Então preste muita atenção no que Tony Robbins diz:
A instabilidade do mercado não é algo a temer. É a maior oportunidade para você dar o salto definitivo para a liberdade financeira. Você não vai ganhar nada sentado. Você precisa estar no jogo. Ou seja, o maior perigo para sua saúde financeira não é uma crise no mercado, e sim estar fora do mercado. Então comece a investir mesmo que você tenha pouco dinheiro. Comece a investir o quanto antes para já aprender a controlar suas emoções em momentos de pessimismo. E para isso, veja o vídeo sobre a psicologia financeira, que trata exatamente desse assunto. O vídeo está aqui na tela e com certeza vai te ajudar nisso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.